Novela Flor do Caribe, capítulo 23, sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Ela começa com Alberto perguntando a Esther onde as crianças estão. Esther fala que deixou as crianças na casa dos pais dela e que eles têm que conversar sobre as barbaridades que ele disse para ela mais cedo. O trouxão do Alberto pede desculpa para Esther e fala que falou sem pensar e pede perdão para Esther. Esther fala que desculpas não adiantam mais. Alberto, meio desesperado, fala para Esther colocar uma pedra nesse assunto e fala para eles irem jantar no barco. Esther fala que não tá para jantar. Alberto insiste e fala que é só ele mudar de roupa enquanto Alberto vai para o banheiro e fica falando das comidas que eles podem comer. Esther fica meio indignada e sai. Na cena seguinte, Cristal se apresenta com Duque e Cassiano fantasiado de dançarinas caribenhas. Depois Alberto sai do banheiro e vê que Esther saiu. Ele desce as escadas e pergunta a seu avô se ele viu Esther. Dioniso fala que a nativazinha que ele levou para casa dele saiu batendo a porta com cara de que não vai voltar. E Alberto sai atrás dela. Na cena seguinte, Juliano liga para casa e fala para Doralice que já está voltando para casa, que ele já entregou as rendas, mas que quando ele estava voltando caiu um toró absurdo. Doralice fala para ele vir com cuidado. Na outra cena, Cristal fala para Cassiano e Duque ficarem e fazerem um show com ela. Duque fala que poderia ser, que ela viu como ele dança bem. A Maralina chega e fala que os capangas de Dom Rafael já foram. Depois Cristal pergunta para Cassiano se ele não vai se trocar. Cassiano fala que estava só esperando ela sair. Cristal fala que não vai perder a melhor parte do show. Em seguida, Cassiano brinca e começa a tirar a fantasia e jogar para ela. Cristal então pergunta se ele não quer ficar na Guatemala. Cassiano fala que tem uma vida no Brasil e que não pode ficar, e pergunta se ela não quer ir com eles para o Brasil. Cristal sorri, vai na bolsa dela e pega um dinheiro e fala para ele e Duque aceitarem, e fala que agora ela tem um motivo para ir ao Brasil, que é cobrar ele. Em seguida, eles se abraçam e Cassiano sai. Na cena seguinte, Dona Veridiana acorda e pergunta a Lino onde Candinho está. Lino fala que, como sempre, Candinho está com a Ariana, tentando fazê-la dormir. A cena corta para Candinho contando para a Ariana a história do Alto da Compadecida e fala que quem criou a história foi um criador de cabra da Paraíba, chamado Ariano, e por isso que o nome dela se chama Ariana, e conta que foi no teatro ver essa peça com a avó dele, e que quando saiu viu que a Ariana tinha fugido e estava perdida, e quando ele levou ela para o dono, perguntou quanto o dono queria por ela. O dono viu que os dois se gostaram e deu a Ariana para ele, Candinho. Na cena seguinte, Alberto chega na casa dos pais de Esther e pede ajuda a eles para acalmar Esther. Seu Samuel pede para ele se acalmar e fala que todo casal passa por crises. A cena corta para Esther pensando em Cassiano e indo em direção ao mar. Ela mergulha e quando todos acham que ela ia se matar, ela se levanta das águas. Na cena seguinte, Esther chega em casa e fala que estava no mar. Seu Samuel fala para ela ponderar e pensar muito bem na decisão dela, que ela tem filhos e um marido que sempre apoiou ela. Ela disse que o jeito que o Alberto falou, que ela nem conseguiu conversar com ele. Seu Samuel fala para ela conversar agora, que o Alberto está lá no quarto com as crianças. No quarto, Alberto está brincando com as crianças. Esther chega e os admira. Depois, entra e Alberto entrega a Laurinha, que está chorando, para Esther. E tanto Samuca quanto Alberto falam que estavam morrendo de saudade dela. E os quatro começam a brincar. Na cena seguinte, aparece uma mulher com o carro atolado. Juliano chega com o carro dele, sai do carro e vai ver o que aconteceu com o carro atolado. Ele olha para dentro do carro e vê duas meninas dormindo. Nessa hora, Natália chega por trás dele e dá uma paulada na cabeça dele. Depois, fala para as filhas que fez em legítima defesa, que ele ia atacar elas. Juliano acorda e ela, com um pedaço de pau na mão ainda, pede para ele não se aproximar. Juliano pergunta se ela é maluca e manda ela abaixar o pedaço de pau que está na mão dela. Em seguida, a cena já corta para Juliana ajudando elas a desatolar o carro. Uma das filhas dela tenta acelerar e molha a mãe todinha.
Na outra cena, Doralice está apreensiva com faltas de notícia de Juliano. O telefone toca e ela fala que sabia que o coração de mãe não se engana. Doralice pega a bolsa dela e sai. No hospital, Doralice chega e pergunta quem bateu no filho dela. Em seguida, Doralice puxa os cabelos de Natália. Natália fala que já pediu desculpa e em seguida Juliana tenta acalmar a mãe e fala para ela se acalmar e leva ela para fora da sala do hospital. Depois Natália chega em casa com as filhas e a casa tá cheia de caixas e a filha reclama falando que não sabia que eles tinham se mudado para um depósito. Natália fala que chamou alguém para arrumar, mas parece que a pessoa não foi. Ou ela esqueceu de chamar. Enfim, elas reclamam do lugar, mas dizem que vão ficar por ali mesmo. Em seguida, todas elas começam a brincar. A mãe dela molhada tenta abraçar as filhas e sujá-las. Na cena seguinte, a Maralina não aparece para levar Duque e Cassiano ao cais, e eles pegam um ônibus mesmo. Na outra cena, Candinho nota que a Ariana sumiu e vai de porta em porta procurar por ela. Amadeu e os meninos aparecem de carro e perguntam a Candinho o que houve. Candinho fala que a Ariana sumiu e que se eles estiverem indo para a estrada, para por favor, se ver a Ariana, ligar para ele para tentar dar alguma notícia. Em seguida, mostra Candinho chorando no colo de seu Samuel, falando que perdeu a Ariana. Depois corta para Candinho, que aparece com seu Samuel já em casa, e Dona Veridiana agradece seu Samuel por levar Candinho para casa. Candinho fala que não sabe o que será da vida dele sem a Ariana. Sua família dá a ideia de, se ela não aparecer, Candinho arranjar outro animal. Candinho fala que se a Ariana não aparecer, a vida dele acabou. Na outra cena, Esther e Alberto chegam com as crianças na mansão Albuquerque. Dionísio pergunta se está tudo bem, e Alberto fala que sim, como ele pode ver. Samuca abraça o avô e fala que adora bolo de aipim. Esther chama o filho para lavar a mão primeiro e sobe com os filhos. Dionísio então pergunta a Alberto como ele fez para convencer Esther a ficar com ele e pergunta se ele se humilhou para ela. Alberto fala que Esther é a mulher da vida dele e se ele precisar se humilhar, ele vai fazer isso, e que anos atrás ele fez muito pior, ele se livrou do melhor amigo dele para ficar com Esther. Em seguida, ele liga para o escritório dele e fala para Ivete desmarcar todos os compromissos que ele tem, que hoje é dia de ele ficar só com a família dele. Na cena seguinte, Juliana ajuda a Natália a tirar o lixo e fala para ela que o que ela precisar, ele vai estar ali. É só para perguntar a qualquer pessoa que todo mundo conhece ele. Ela agradece e pergunta como a cabeça dele tá. Ele diz que tá boa e em seguida se despede. Na cena seguinte, Cristal chega quando Cassiano e Duque estão chegando no navio e entrega a flor do Caribe para Cassiano. Cassiano novamente agradece e Cristal o beija novamente e fala que quem sabe um dia eles se encontram novamente. Na cena seguinte, Alberto chega para Esther e fala para ela se arrumar que eles vão sair, eles 4. Esther, com cara de poucos amigos, fala que não tá para passeio. Alberto então pergunta se ela ainda está brava com ele. Ela diz que sim e fala que ele tem que ter mais cumplicidade. Alberto se humilha e fala para Esther perdoar ele, que sabe que ela é melhor do que ele, mais compreensiva, mais forte, e que sabe que ele não é o homem que ela sempre sonhou, mas que ele a ama muito e implora para que ela não abandone ele. Na cena final, Duque está preocupado com a Maralina e pergunta a Cassiano se ele pegou o número de telefone dela ou o endereço dela. Cassiano pergunta se Duque é maluco, que a Maralina é um 71, é a menina que não tem endereço, não tem telefone, está em qualquer lugar do mundo. Duque então concorda e fala para Cassiano que enfim eles conseguiram, que eles estão a um passo de chegar ao paraíso que Cassiano tinha prometido para ele. Em seguida, a Maralina chega no navio e fala que estava esperando por eles e que achou que eles não iriam mais. E em seguida, fala que vai com eles. E assim termina o capítulo 23 de Flor do Caribe. Peço a todos que se inscrevam no canal, galera. Se inscrevam no canal, deixa seu like e o seu comentário.
e vamos juntos tornar esse canal o maior canal de novela e reality show do Brasil. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.